Boa noite, meu nome é Luiz Roberto Bueno Júnior. Roseli Fígaro. Carmen. Ricardo Alexino Ferreira. Bom, meu nome é Isabela. É Vinícius Romanini. Eu sou a Larissa. Rafael. Eu sou a Evelyn. Ismar de Oliveira Soares, esse é o meu nome. Eu sou professor titular da Escola de Comunicações e Artes, chefe do Departamento de Comunicações e Artes também, coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação e pesquisador da área da educomunicação. Sou professora da ECA há 10 anos. Minha formação inicial é em jornalismo e eu fiz mestrado e doutorado nessa escola em Ciências da Comunicação, estudando sobretudo a recepção dos trabalhadores dos meios de comunicação. Trabalhei muito tempo e a minha primeira contato com a comunicação e educação, hoje Educomunicação, foi com essa revista que eu fui editora executiva durante quase 10 anos. Exatamente, esse aqui é o número 3, é o número que eu comecei a trabalhar nele em 1995. É aqui que eu comecei a me encantar com a educomunicação. Eu estou na educomunicação já há 10 anos e entrei aqui de paraquedas, sem saber por quê. Faço parte da primeira turma de educomunicação aqui da USP. Comecei a trabalhar nas ondas do rádio essa semana, coincidentemente. Eu tenho 20 anos e esse é o meu primeiro curso, minha primeira graduação. Eu sou aluno do curso de licenciatura em Educomunicação e eu vim aqui, para falar um pouco sobre as minhas expectativas, o que eu penso sobre educomunicação. Quando eu vim aqui para a ECA, quando eu prestei educomunicação, eu não sabia o que era, acho que ninguém sabia. 18 anos, faço licenciatura de Educom. Entrei nesse mundo louco agora para descobrir um pouquinho da educomunicação. Eu comecei na Educom, isso tem 10 anos e meio, comecei em 2001. Né? E quando eu comecei, na realidade, eu não sabia o que era educomunicação. Então, eu estou adotando o conceito de que a educomunicação é um paradigma, isto é um conjunto de conceitos coordenados que orientam práticas sociais. Um paradigma que nasce na luta social pelo direito de expressão e que invade os espaços tradicionais da comunicação e da educação e, colocando-se na interface, é propositiva, ela propõe que as pessoas se organizem, criem ecossistemas comunicativos, defendam esse sistema como sistemas abertos, como sistemas criativos, propiciando, através das mediações que as tecnologias favorecem, que o protagonismo do cidadão, de cada cidadão, se manifeste. Então, a educomunicação, no caso, ela é simultaneamente uma metodologia, simultaneamente um conjunto de ações e simultaneamente é um paradigma. Eu sou professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA, USP. Eu esperava que no primeiro ano eu já tivesse mais a definição, mas que eu tivesse algo mais palpável sobre o conceito aqui dentro da USP do que é educomunicação. A palavra educomunicação, por ser já uma fusão, ela já nos dá pistas, de que é um encontro, é uma interface entre dois campos, o da comunicação e o da educação. Então, como uma área de interface, ela faz a intersecção de conceitos das duas. A grande questão que se coloca para a educomunicação é como este diálogo, essa interface entre educação e comunicação pode ser equalizada. Tem várias formas de olhar para a educomunicação. Talvez esse não seja um problema, porque eu acho que é dessa forma mesmo, você tem vários pontos de vista, mas é muito difícil defini-la ainda, para conceituá-la e falar, a educomunicação é isso. Então a gente tem uma dificuldade nessa conceituação e talvez esse não seja o problema, talvez esse até seja uma saída da própria educomunicação. Porque quando a gente fala de trabalhar com os meios, a gente está discutindo uma questão que não para, E quando você acaba definindo, você acaba meio que limitando
né, e matando o próprio conceito. E talvez o interessante da educomunicação seja essa questão de você ficar refazendo, né? Então toda hora ela está se repensando, né? Uma prática até da educomunicação é uma sub-área que o Ismael coloca, é a epistemologia, exatamente na perspectiva de ficar se repensando a todo momento em todas as práticas. Sou professor do Departamento de Comunicações e Artes, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sou jornalista. E aí, o que eu acredito que seja educomunicação? Eu acho que é isso que a gente fala, que é a interface de comunicação e educação. Mas eu acho que, acima de tudo, tem que ter um diálogo entre essas duas áreas, porque eu acho que são áreas muito importantes, mas que estão sendo levadas elas têm sido tratadas muito singularmente. Então, eu acho que precisa desse diálogo das duas áreas. Eu acho que, se rolar, a gente propor uma coisa legal, assim, divertida, principalmente, eu acho que diversão, acho que pode gerar coisas inovadoras. Para mim, a educomunicação ela é uma área muito nova, né? Que seria como a comunicação ela interage com todas as outras áreas do conhecimento. Se a gente for olhar na contemporaneidade o que significa educação, o termo vai sair do âmbito da escola, quer dizer, é uma amplitude muito grande. Então, quando eu me refiro à educomunicação, eu estou me referindo, na verdade, assim, que relação as pessoas na contemporaneidade têm com a comunicação. A educomunicação, comunicação e educação, ela trabalha nesse sentido, ela vem nesse sentido, porque ela é nada mais, nada menos do que uma proposta de formação contemporânea. Não é? Nós, hoje, temos outras linguagens. Além de aprender a ler e escrever, como se faz na escola moderna, né, nós temos que aprender a ler e escrever com outras linguagens. E aprender a ler e escrever com outras linguagens é enfrentar o desafio na contemporaneidade de, por exemplo, trabalhar com as linguagens digitais. E essa relação ela pode estar no âmbito da escola, como também ela pode estar em vários outros aspectos, né? Mesmo o conceito de educação, formação, ele também foi muito modificado agora, na contemporaneidade. Então, a ideia de associar educomunicação como sendo mídia e educação, eu acho que restringe um pouco, se for entender a educação como sendo um elemento da escola. Se entender a educação como um processo que o indivíduo ele vai construindo o seu conhecimento, seja pela política, seja por atividades culturais, aí assim o termo está muito apropriado. Mas se só for pensar no ambiente escolar, o termo eu acho que ele não está incorreto, mas ele fica muito restrito. Caso a educomunicação chega para os sistemas de educação, de comunicação, o sistema social em geral, para dizer, nós temos informações a socializar de como seria possível melhorar as relações sociais, como seria possível melhorar a convivência humana, como seria melhorar a didática, a pedagogia, através de uma prática que é a construção de ecossistemas abertos, francos, dialógicos, mediados pelas tecnologias, tendo como fundamento principal a prática da cidadania, não é? E aí nós deixamos 3 pontinhos, porque efetivamente é um conceito em construção. Na realidade eu estou construindo isso ainda, mas eu tenho uma ideia um pouco vaga, né, sobre o que poderia se encaixar como conceito. Eu acho que basicamente a educomunicação se refere à capacidade das pessoas poderem interagir com outras, mas respeitando o seu modo de pensar, a sua cultura, o seu estilo de vida, vamos dizer assim, mostrando a realidade do lugar onde ele vive. Em função disso, acho que as pessoas acabam se conhecendo melhor até e mostrando um pouco do que elas têm para outras. Eu acho que isso pode ser construtivo a longo prazo, talvez por uma melhora social, não sei. Isso acho que existe muitas possibilidades, só que precisa ser pensado melhor sobre isso. E posso dizer que acho que a educomunicação valoriza o processo. E também é um processo você saber o que é educomunicação. Eu estou vivendo isso agora. Então hoje, eu não teria uma resposta assim, a educomunicação é isso. Porque
Porque a educação não é algo quadrado, né? Não é numa caixinha. São vários valores, várias ideias que formam a educomunicação. O grande perigo, na verdade, hoje, é o uso do conceito de uma forma inadequada. Então, o conceito tem que estar muito claro para todo mundo, para o mundo corporativo, para o mundo educacional, para o terceiro setor, assim por diante. Vejo o papel como mediador do conhecimento, né? O educomunicador é isso. O educomunicador já existe. Não é? Então, quando alguém vai num canal, especialmente um canal educativo e dos mais avançados, se nós pegamos o Canal Futura e a TV Cultura e examinarmos a programação desses canais, se nós pegarmos alguns canais de televisão, né, por assinatura, vamos ver que parte dessa programação já tem alguma relação com a comunicação, com a educação, com a cultura. E se nós entrarmos no terceiro setor, veremos uma movimentação muito forte das organizações em busca de conteúdos, de metodologias, de conceitos que permita um diálogo com a sociedade. Porque o capitalismo produziu uma situação de confronto tão forte que o sistema está buscando um diálogo, né? E essa busca de diálogo passa, na verdade, atravessa a sociedade de várias formas. E aí existe um espaço em que o setor, chamado terceiro setor, está buscando maneiras de uma conversa mais sincera, mais franca, com uma sociedade que já não admite mais ser trabalhada a partir de simulacros. Né? A sociedade já começa a entender o que é simulacro e o que é busca de relações mais autênticas na vida social. Não é? A cultura está mudando. E qual é a resposta que nós, educadores, que somos todos, temos a dar? Qual é a nossa proposta? E aí, o espaço educativo resistente, porque ele é solidamente construído, também começa a olhar para a hipótese de que algo possa acontecer nessa interface. Que as tecnologias estão chegando e elas estão invadindo os espaços e muitas vezes o sistema educacional não sabe o que fazer com a riqueza que está chegando. Então nós vamos observando o seguinte: a presença desse profissional já está existindo em diferentes setores. O trabalho tem várias... Trabalhar com a área na escola mesmo, né, com os próprios professores e alunos. Trabalhar, eu acho que a que eu acho mais interessante é essa ideia de consultoria, né, principalmente de empresas, que eu acho que é uma área que acho que não tem nada, pelo menos eu não vi muito profundamente nada que envolva essas duas áreas. E eu acho que seria legal, principalmente na questão da gestão da empresa, assim, trabalhar com essa questão, uma gestão mais democrática, menos estabelecida, assim, hierarquizada. Então eu vejo campos de atuação no terceiro setor, na relação entre o mundo corporativo e a sociedade, nessa área. Não vejo ainda a prática da educomunicação dentro do mundo corporativo em si mesmo, porque ele é, por natureza constitutiva, funcionalista, portanto, avesso à dialogicidade dialética que a educomunicação propõe. No entanto, esse mundo corporativo precisa dialogar com a sociedade, e confrontar-se com a sociedade, e é uma confrontação dialética. E a educomunicação poderia possibilitar isso, sendo conduzida por educomunicadores. Eu diria que os educomunicadores serão, nós chamamos de professores de comunicação, não é? Mas muito mais do que isso, eles serão formadores, não é? Das novas gerações de professores nas escolas, nas organizações do terceiro setor, nas instituições, nas empresas. Eu vejo também para o educomunicador um campo dentro do sistema midiático, né? Dos jornais, das emissoras de televisão, dos sistemas de produção e gerenciamento do serviço espaço, né? E cada vez mais nesse âmbito vamos abrir portas, porque todos estão preocupados, por exemplo, da criança, do jovem com a internet. Essa preocupação é generalizada, não é? E, no entanto, nós sabemos o quanto as tecnologias são úteis. E a pergunta é como trabalhar. E nós imaginamos que a escola é o grande espaço para trabalhar. No entanto, a escola é justamente o espaço que está se recusando, que está proibindo usar o celular, que está dificultando esse relacionamento, por insegurança, naturalmente, do sistema educacional.
Então eu vejo que os campos estão se abrindo, né? O campo do mundo corporativo, e terceiro setor, o campo da escola e o campo da mídia. O grande trabalho do comunicador, nós vamos chamar, simplificando, de gestão de processos comunicacionais. Então, é um cidadão que vai fazer diagnósticos de problemas de comunicação e vai oferecer, ou vai sugerir, ou vai dialogar sobre possíveis soluções. O grande desafio do curso de graduação é formar um profissional que necessariamente ele não tem que trabalhar com essas ferramentas que as outras áreas específicas têm, mas ele tem que ter um conhecimento muito grande dessas áreas, porque parte-se do princípio que ele vai ter que gestar, ele vai ter que gerir, né, todas essas outras áreas. Então existe uma área dentro da comunicação que nós chamamos de gestão. É a área em que alguém que conhecendo o mundo da cultura, o mundo das teorias que envolvem as relações sociais, não é, portanto, alguém que esteja esperto com relação aos vários mundos que nos rodeia, saiba dialogar sobre como a comunicação entraria nesse processo. Né? Então, nós chamamos isso de gestão de processos comunicacionais. Dentro dos espaços onde esse comunicador vai atuar, ele poderá abraçar algumas áreas, atuar mais fortemente em algumas áreas, em outras áreas. Então, existe uma área tradicionalíssima para o mundo da educação, por exemplo, que é a chamada internacionalmente de Media Education, Media Literacy, isto é, trabalhar com estudo de recepção e trabalhar com práticas organizadas de recepção. Não é? Todo o temor que o sistema educacional tem na mídia, a educomunicação vai dar uma solução para isso. Vamos conviver com a mídia, como? Conhecer como funciona a mídia, né? E trabalhar na produção midiática para que, ao trabalhar com a produção midiática, alguém entenda-se a si próprio como comunicador. Então, essa é uma área internacionalmente reconhecida, a Unesco está investindo nela, e nesse momento, por exemplo, a Unesco trabalha um grande conceito chamado Aliança das Civilizações, que é um conceito que nasce impulsionado pela Espanha e pela Turquia inicialmente, mas hoje tem mais de 80 países apoiando. E a Unesco está usando a Media Education para o diálogo entre as civilizações, né, que tem as suas mídias, né, as civilizações colocando o seu sistema de informação. Sistema esses que são as religiões, né, que é o poder da própria televisão, internet e assim por diante. Isto é, todas as produções de informação e de símbolos e de sentidos que são jogados sobre as pessoas, ou umas pessoas contra as outras pessoas. Eu imagino que daqui a algum tempo, talvez a educomunicação, se ela for mais efetiva em determinados ambientes, ela pode estar contribuindo muito para que as pessoas possam dar mais a sua opinião, possam valorizar muito mais o seu modo a sua cultura, o seu jeito de ser. Para mim é basicamente isso que eu espero na realidade, pelo que eu entendo como educomunicação. Um outro capítulo de alguém que trabalha com educomunicação, como gestor de educomunicação, é a chamada mediação tecnológica. Então ele poderá trabalhar na mídia, trabalhar na escola, trabalhar no terceiro setor, especificamente com o conceito das tecnologias e com a prática e o uso das tecnologias. E colaborando para que a sociedade entenda isso e a sociedade possa manejar esses conceitos. Porque a educomunicação, como ela converge muitas mídias, né? Então, assim, ela converge a comunicação hoje é altamente complexa, então isso daí gera um nível de complexidade de repertório muito grande para o profissional. Encarar esse desafio de como trabalhar com essas novas linguagens aqui na Universidade de São Paulo, nosso papel então é de formar profissionais que de uma forma mais próxima à escola fundamental e média, possa colaborar, contribuir com essa formação, ensinar a ler e escrever com as novas linguagens.
Claro que uma pessoa pode simultaneamente trabalhar com educação para comunicação e mediação tecnológica, né? Estão muito próximas umas das outras. Porém, alguém poderá ter uma cabeça voltada mais para a área dos conceitos sociológicos, psicológicos, culturais, e ficar muito mais na educação, para a mídia. E outros terão mais habilidade em trabalhar com as tecnologias. Não é? Quer dizer, um não será contra o outro, mas será complementar. E vai existir um outro campo, que é aquele que nós chamamos de expressão comunicativa através das artes. Entendendo que existe uma inteligência emocional, que tem igual importância que a chamada inteligência cognitiva e racional, e é pelas artes que essa inteligência captura o mundo, né? Lê o mundo, vive o mundo, que é aquilo que se traduz no conceito de belo, né? O que é belo para mim, o que é bom para mim, e esse conceito estético está presente numa criança pequena, né? Relacionado ao movimento, à luz, às cores, ao que está ao redor dela, assim por diante. Eu entendo a educomunicação bem da maneira de Paulo Freire, assim, digamos, da autonomia de sujeito. É a autonomia de sujeito de se colocar à frente das comunicações sociais. Eu posso me comunicar, eu posso fazer minha comunicação. Eu não dependo da grande imprensa para trocar informação, para trocar conhecimento. Acho que isso, na verdade, foi o que me impulsionou vir para o curso. O que eu não encontrei no jornalismo, que eu acho que é uma área também fechada, o que eu não encontrei lá, eu vim procurar na educomunicação. Eu descobri na educomunicação uma nova forma de poder me comunicar com os alunos, de trabalhar as minhas aulas, e isso me encantou demais. Por isso que eu acabei não saindo, porque eu comecei a descobrir as mídias, que daria para trabalhar com as mídias em sala de aula, e a comunicação com os alunos melhorava. Eu fui descobrindo uma fórmula para aquilo que me angustiava muito, que era um problema que sempre havia entre professor e alunos. Então, isso me encantou muito na educomunicação. Vamos dar o exemplo da escola. A escola tem uns déficits de didática, comportamento. Eu acredito que só com a educomunicação a gente vai fazer isso. E aí nós podemos multiplicar as áreas, né? Para o educador, na conversa com o educador, esse gestor poderá trabalhar um conceito chamado pedagogia da comunicação, que é aquele conceito que vai fazer uma pergunta permanente para todo educador. Qual é o coeficiente de comunicação da sua pedagogia? Eu vejo uma possibilidade de melhorar essa comunicação entre professor e aluno. A aula fica muito mais didática, o professor consegue, ao se comunicar com o aluno, promover uma aula muito melhor, mais interessante, onde o aluno consegue participar, consegue se tornar protagonista do próprio conhecimento. Isso tudo muda bastante daquilo que a gente conhecia, o que é da aula. E só isso já é um grande raciocínio, um grande exercício a ser feito, né? Então, o educomunicador não é um relações públicas, ele não é um homem de marketing, ele não é um jornalista, ele não é um radialista, ele é um gestor de processos de comunicação na interface entre comunicação e educação, com todas essas consequências. Bom, a licenciatura em educomunicação, então, ela vem dentro dessa coerência. Quer dizer, claro que nós estamos pensando na formação de um profissional para desempenhar esse papel que, como eu disse, tem a tarefa, né, de aproximar os jovens dessa nova textualidade, né? Que profissional melhor do que o professor, né, que está em contato com as novas gerações? Olha, a USP, ela tem um papel específico na sociedade brasileira, paulista, né? Então eu acho que um curso de educomunicação dentro da USP,
e dentro da Escola de Comunicações e Artes, ele precisa não apenas formar professores, educomunicadores, né, pessoas que vão trabalhar diretamente na aplicação desses conceitos no universo da escola, mas ele também precisa se preocupar com a formação crítica, né? Então, uma reflexão teórica, epistemológica sobre o próprio conceito, de forma que ele se firme e se transforme junto com as demandas da sociedade. E eu acho que também precisa formar pesquisadores, né? Então, o curso de educomunicação que nós estamos dando início, ele é um processo, é um início, né? E ele é um catalisador. Então, um grande desafio que eu acho para a educomunicação é justamente esse, né? Porque ela catalisa toda a área da comunicação, e não é só catalisar a área da comunicação, né? É repensar a comunicação, né? No seu sentido mais amplo, né? A comunicação midiática, a comunicação institucional, a comunicação empresarial, quer dizer, a comunicação que estaria mais próxima das artes, né? Como a própria área de artes plásticas, cinema, televisão. Então, quer dizer, é muito complexo, porque ele é um gestor. Quando a gente fala de ter uma graduação em educomunicação, e essa educomunicação ser na ECA, você abre algumas possibilidades que outras áreas não abrem. O que muitas vezes é fruto da crítica acaba sendo uma coisa que eu acho que é muito interessante. A comunicação, ela cria espaço, né? O que seria essa ideia de criar espaço? Ela tem espaço para você tentar fazer reflexões, né? E aí tá aí também aquela ideia que eu tinha colocado dessa falta de conceito, essa coisa mais rígida da academia, né? Que sempre tem que dar conceito para tudo. Então ela acaba te limitando, né? Mas a educomunicação, ela tem uma abertura que é bem interessante. E é nessa abertura realmente que eu acho que cria-se o espaço para poder dar soluções diferentes, né? E eu acho que o curso seria isso, seria dar soluções diferentes para vários problemas, né? Se vai acontecer ou não, são outros 500. Mas esse espaço aberto pelo curso, né? E não estando dentro de uma universidade, da faculdade de educação, acaba possibilitando uma forma de pensar diferente, né? Talvez tenha um problema de não trazer alguns lastros, né? E às vezes até ter que reinventar a roda. Mas talvez seja um processo que a gente tenha que passar mesmo para poder realmente pensar de uma outra forma. Comunicação e educação, ou educomunicação, tinha que nascer aqui. Porque é aqui que nós estamos enfrentando o desafio de dar conta dessa nova escritura, com essas novas linguagens. É aqui que nós estamos enfrentando isso, aqui na ECA. De formar os profissionais da comunicação e das artes dentro dessa nova compreensão cultural, tecnológica, né? De percepção. Então, é óbvio que se nós estamos pensando em formar pessoas capazes de ler e escrever com essas novas linguagens, teria que ser a ECA, sim, fazendo uma licenciatura que tem o papel de formar os futuros mediadores. Então, a prática que eu estou vivendo, eu acho que fez toda a diferença para mim, porque aqui a gente aprende muita teoria. E eu consigo relacionar essas matérias teóricas que a gente está tendo aqui e ver um pouco na prática. Esse projeto que eu montei no meu bairro, acho que me possibilita isso, e que eu acredito que algumas pessoas do curso não têm essa vivência, que é uma perda enorme, né? Nesse projeto que eu desenvolvi e ainda estou desenvolvendo, eu acabo percebendo bem esse significado que o SMART tenta passar pra gente, só que de uma forma mais teórica, né? Que pra mim a educomunicação seria fazer uma mobilização dos jovens ou daqueles de quem você está trabalhando naquele momento, qual é o seu público-alvo, para que mude a perspectiva dele para determinado ponto, que ele olhe
aquele objeto de trabalho de uma maneira diferente. Isso depende do qual seria o seu objeto, qual seria o seu público. E na minha primeira visão de comunicação foi que eu achei que seria um curso inovador e moderno, extremamente moderno. E eu acho que tem muito que debater porque é uma área que está bastante defasada, essas duas áreas, que eu acho que rola uma comunicação legal se a gente propor uma coisa legal. E aí eu cursei esse primeiro ano, eu gostei, mas faltou coisa, acho que ficou um pouco a dever e às vezes eu acho que me perdi no meio do curso, assim, não sei se eu me encontrei, se eu estou me encontrando, gosto de algumas coisas, não entendo muito outras, mas vamos indo que eu acho que a proposta é legal. Quando eu entrei na expectativa da descoberta, né? Eu li vários textos do Ismar, né, de referência do professor Ismar, mas ainda não ficava bem claro para mim. E daí eu queria conhecer, alguma coisa me atraiu. E por isso eu vim aqui, né? E o curso ele está caminhando, eu estou gostando de algumas coisas, tem muitas coisas que precisam melhorar, né? Eu considero. É muito difícil de tentar fazer uma definição da educomunicação, né? Ainda mais que eu tenho experiências diferentes daqui da USP, que as concepções são um pouco distintas. Mas acredito que a base da educomunicação seja essa parte de desenvolver a cidadania no outro. Eu acho que o papel do educomunicador formado na Universidade de São Paulo é não só o de atuar diretamente, mas o de levar o conceito, propor a reflexão sobre o conceito, pesquisar, né? Participar do processo de desenvolvimento do conceito, que é uma oportunidade, né? Um conceito novo, ao mesmo tempo que ele, por ser novo, não é acabado, né? Ele nem é completamente ainda definido, e isto pode ser um problema para alguns, mas é uma grande oportunidade para que aqueles que estão se inserindo na educomunicação hoje deem a sua contribuição relevante para a definição do conceito, né? Então, os alunos que estão se formando hoje, eu acho que eles têm essa oportunidade de participar da construção do conceito da educomunicação. Eu diria que a licenciatura está em construção. Ela não pode ser construída por quem a oferece, mas pelo conjunto das pessoas que estão ao redor. Então, e para o futuro, eu acho que está se consolidando o campo, né? Acho que assim, esse primeiro grupo que vai se formar daqui 4 anos, agora o próximo que vai entrar, que vai meio que dar uma primeira forma, né? E assim como as outras pessoas que terminaram o mestrado, doutorado, e hoje estão em outras federais, já estão dando aula em federal, mas eu acho que ainda vai demorar um tempo para poder se firmar mesmo enquanto área reconhecida nacionalmente, apesar de já ser, né? Mas ainda tem um tempo para que isso aconteça. De qualquer maneira, trata-se de algo em construção. Então, os 3 pontinhos continuam. Não é? Algo em que o grupo docente, a universidade, os alunos devem estar envolvidos, porque é algo que vai sendo construído de uma forma muito rápida, porque, na verdade, se trata hoje de reconhecimento. Como o conteúdo já está presente, a prática já está presente, e a questão de reconhecê-la, legitimar e tocar para frente o barco. Eu acho que o educomunicador poderia contribuir bastante como um negociador, tentando também aceitar as coisas como elas são e tentando incorporar aos poucos aquilo que ele traz do curso, né, e das práticas educomunicativas, até que ele possa introduzir, né, essa prática educomunicativa de fato. Para mim, eu acho que é um papel de mediação, de negociação. Assim, eu acho que ele deve ser um batalhador, assim, para poder continuar, né? Continuar a tentar sempre estar negociando, estar tentando inserir esse conceito, essa prática. Nossa forma de contribuir é colocar um exército de educomunicadores, pessoas antenadas, com uma formação preparados
para enfrentar os desafios das novas linguagens da comunicação, mas, sobretudo, preparados com uma formação humanística forte, preocupados com a formação cidadã, preocupados com a consolidação da democracia e com o desenvolvimento do nosso povo. É isso que nos interessa, é por isso que é uma licenciatura. É um compromisso desse departamento, dessa escola, da Universidade de São Paulo com o Brasil. É isso.